O vídeo de hoje é sobre LinkedIn e eu tô aqui num setup um pouco diferente para mostrar para vocês o meu perfil. Eu quero mostrar como que eu construí ele, que tipo de informação que eu coloquei para criar um perfil atrativo para recrutadores que estão olhando para desenvolvedores internacionalmente falando. Eu já tô há mais de 6 meses sem precisar aplicar para uma vaga, porque desde então recrutadores me mandam mensagem oferecendo essas vagas, então eu não preciso mais aplicar para as vagas e elas chegam até mim. Eu recebo toda semana umas 3 ou 4 vagas, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, para ganhar em dólar ou em euro, e todas essas vagas são focadas em ferramentas que estão no meu perfil. Então eu vou mostrar para vocês como que eu construí esse perfil, que tipo de coisa, que tipo de vaga que eu tô buscando e que tipo de vaga que chega em mim. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não me conhece ainda, prazer, eu sou o Márcio Coziel, eu trabalho como desenvolvedor há 5 anos e eu trabalho para os Estados Unidos como sênior há 1 ano e alguma coisa. E eu criei esse canal com o intuito de passar um pouco adiante a minha experiência como programador, tanto no Brasil quanto no exterior, ajudar o pessoal que está querendo melhorar na carreira e a crescer rápido, igual eu cresci, e mostrar para vocês como é o dia a dia de um programador. Então eu quero trazer um conteúdo de quem é programador que faz vídeo e não um youtuber que programa. Bom, e agora partindo para o que interessa, esse aqui é o meu perfil. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é a parte do cabeçalho. Então aqui eu sempre gosto de colocar o meu cargo, no caso de Senior Software Engineer, a empresa que eu tô e algumas palavras-chave relacionadas às tecnologias principais que eu trabalho ou que eu tô buscando vaga. E aqui um detalhe importante é que o meu perfil, eu construí ele agora focado em desenvolvimento usando IA. Então aqui tem algumas coisas, por exemplo, do Cursor, Cloud, LLM e por aí vai. Porque recentemente, do último ano para cá, eu percebi que esse ponto era um diferencial meu, porque eu desde o começo eu sempre explorei muito essas tecnologias. Eu percebi que as empresas estão buscando muito esse tipo de perfil. Então eu resolvi dar um ênfase nisso e no meu conhecimento nessas tecnologias direto no cabeçalho já. Aqui na seção de sobre, a gente vai ter um pouco mais expandido o que tinha lá no cabeçalho. Eu tenho aqui basicamente a mesma coisa, falando qual que é o meu cargo, qual que é o meu foco e tudo mais. E aqui eu coloco bastante palavra-chave para o meu perfil ser melhor ranqueado. Então eu separo aqui, por exemplo, de back-end, DevOps, front-end e o Agentic Code Development, que é a parte que eu comentei agora há pouco, de ter um perfil focado em programar usando IA. Então aqui eu coloquei algumas coisas como MCP, Skills, Subagents, Cursor, Cloud Code e todas as outras tecnologias que eu trabalho ou que eu já trabalhei durante a carreira. Tudo isso aqui é basicamente só palavra-chave para que o seu perfil seja melhor ranqueado quando um recrutador vai procurar alguém que procura um desenvolvedor que saiba, por exemplo, sobre GraphQL. Várias partes do meu perfil falam sobre o GraphQL, então a chance do meu perfil aparecer é muito maior. E aqui, por último, mais ou menos importante, eu coloco também o meu GitHub, porque o meu GitHub, ele também é um ponto de portfólio meu, né? Então aqui eu tenho 100 e poucos repositórios, eu tenho várias coisas interessantes para mostrar para quem estiver vendo. Eu mostro que eu sou uma pessoa ativa, que eu estou sempre construindo alguma coisa, eu coloco alguns repositórios meus para chamar a atenção, então algum aqui, por exemplo, que tem 150 estrelas, o outro que tem 10, o outro que tem 17, e eu sempre uso isso também para favorecer o meu perfil e as pessoas verem que eu sou muito mão na massa, assim, eu gosto muito de fazer as coisas na prática. Agora partindo para as experiências, aqui é a parte onde você vai colocar o que você fez em cada empresa, e aqui alguns pontos que eu considero bem importantes é você colocar o que a empresa faz, qual o tamanho dela e qual o setor dela, principalmente se você está aplicando para vagas do exterior, porque, por exemplo, aqui eu trabalhei na Magazine Luiza, mas quem é de fora do Brasil e está olhando para candidatos daqui, às vezes podem não saber o que exatamente a Magazine Luiza faz, qual que é o tamanho dela e por aí vai. Então eu gosto sempre de colocar logo no começo qual que é a área dela, então eu falo que ela aqui é da parte de retail, eu falo que ela tem 35 milhões de usuários ativos e 1.400 lojas. Isso já dá uma noção de quem está olhando o perfil para ver qual que é o meu conhecimento de negócio, porque isso faz muita diferença também para quem está contratando. Por exemplo, alguém vê que está procurando alguém que tem experiência ali no varejo, no marketplace, já vê no meu currículo que eu tenho experiência trabalhando numa das maiores varejistas do Brasil, e isso vai me diferenciar de quem só tem experiência trabalhando em outras áreas, por exemplo. Às vezes você ter a experiência de negócio
negócio acaba agregando muito também, além da experiência técnica, claro. Depois de falar sobre a empresa, aí vem as partes que são sobre mim, sobre o que eu fiz na empresa, e aqui eu gosto muito de falar sobre as principais contribuições que eu tive na empresa e o que eu fazia dentro da empresa. Então falar um pouco sobre o time, sobre qual parte da empresa eu cuidava e as principais contribuições que eu tive na empresa e conseguir quantificar isso de alguma forma, mostrando o impacto real que eu tive dentro da empresa. Aqui, por exemplo, eu falei que eu estava numa empresa que era focada em desenvolvimento usando IA, igual eu falei que meu perfil está focado para isso, porque o time era um time pequeno de só 3 programadores e a ideia era crescer o quanto a gente entregava sem usar mais pessoas e usando IA em vez de pessoas. Então tudo isso aqui também é para construir esse perfil que eu falei de desenvolvedor com IA. Além disso, a parte das contribuições significativas que eu falei, aqui tem algumas coisas que eu posso citar desse trabalho, como por exemplo, aumentar a autorização e a segurança utilizando um RBAC, um Role Based Access Control, com o GraphQL e o Hasura para poder gerar uma permissão mais granular ali de quem vai acessar o quê. Outro exemplo aqui que eu tenho também é de otimizar o back-end, trazendo um tempo de resposta de 500 milissegundos para 40 milissegundos, usando colunas virtuais e os índices do banco de dados em campos JSON. E outro aqui também na parte de front-end, trocando de Create React App para Vite, fazendo com que o build fosse de 70 segundos para 10 segundos. E aqui algumas outras coisas que eu fiz bem interessantes também dessa empresa, eu tenho isso em outras empresas, como por exemplo nessa aqui, que eu fui pioneiro no time na adoção dessas ferramentas de IA para trabalhar, usando MCP e conectando com o Cursor e tudo mais. Então, todas as empresas que eu passei, eu sempre fiz contribuições muito significantes, então eu tenho bastante coisa para colocar. Se você não fez contribuições significantes, se você foi uma pessoa que só fez CRUD ou só fez o básico durante a sua carreira, provavelmente você vai ter menos coisa para colocar e provavelmente vai ser mais difícil para você de ter um perfil que se destaque. Então, se você está no começo da carreira, essa é uma dica que eu dou para você. Muitas vezes a gente vê pessoas falando de que, baseado no seu salário, você tem que fazer só o básico, às vezes você recebe pouco e tem que fazer só o básico porque salário baixo, ou esforço mínimo, alguma coisa assim, mas no fim das contas quem vai estar perdendo é você, porque mesmo que às vezes você não seja reconhecido nessa empresa por o que você faz, pelo dinheiro que você recebe, isso pode te ajudar a potencializar sua carreira no futuro, porque alguém vai ver lá que desde o começo da sua carreira você foi uma pessoa que era proativa, que tinha ownership das coisas, que você tinha uma visão ali de que o produto estava sendo construído, precisava entregar com qualidade. Isso vai com certeza te destacar de qualquer outra pessoa que só fazia o básico. E você pode ver que em todos os lugares eu sempre tenho muitas palavras-chave, muitas coisas, muitas tecnologias, isso tudo para poder com que recrutadores achem o meu perfil mais fácil, meu perfil seja melhor ranqueado contra quem não tem esse tipo de coisa. Agora partindo para a parte de educação, não tem muito segredo, parecido até com a parte de experiência profissional. Uma coisa que eu gosto de colocar aqui também é sobre o que eu estudei. Então, por exemplo, aqui na minha faculdade de ciência da computação, eu coloco algumas matérias que eu fiz, como algoritmo de estrutura de dados, engenharia de software, sistemas operacionais e por aí vai. Eu gosto também de colocar algumas atividades extracurriculares que eu fiz, porque eu acho que isso mostra que eu não sou alguém que tá ali fazendo só o básico também. Mais um ponto que pode me diferenciar das pessoas aí de eu ter participado das coisas de teatro, música, dança, iniciação científica, hackathon e tudo mais. Então todas essas coisas ajudaram a construir a minha carreira profissional também, várias coisas de soft skills. E outra coisa que eu gosto de colocar também aqui é a nota. A minha média final foi uma média alta, uma média 9 de 10, então eu gosto de colocar. Talvez se você tiver uma nota que não seja tão boa assim, não sei o quão interessante é colocar, mas eu coloquei porque 9 de 10 eu considerei uma nota boa para poder chamar a atenção também de que além de ser uma pessoa que faz várias coisas extracurriculares, eu também sou uma pessoa dedicada nos estudos e que eu me destaco nessa parte também. Aqui na parte de habilidades, na parte de skills, eu gosto de colocar várias coisas que eu fiz durante a carreira também, então desde o começo aqui tem a parte de JavaScript, HTML e React, que eu comecei a aprender lá no começo, e agora eu comecei a colocar também a parte de desenvolvimento com IA que eu comentei antes, como o Cursor, MCP ou Cloud, também para o meu perfil ser recomendado para quem está procurando esse tipo de candidato. Então acho que aqui é válido colocar de tudo e reforçar também, baseado nas suas experiências profissionais. E agora eu abri aqui a minha timeline para mostrar que eu não sou uma pessoa muito ativa, eu não faço muitos posts por aí, mas eu faço alguns posts mais direcionados de acordo com o tipo de coisa que eu quero mostrar. Você pode ver que a maioria dos meus posts são falando que eu troquei de emprego ou coisa assim, que comecei o mestrado, troquei de emprego, mas eu tenho alguns posts que eu considero
interessantes para mostrar o tipo de coisa que eu estou aprendendo e o tipo de coisa que eu estou buscando melhorar. Aqui, por exemplo, foi uma das coisas de montando um projeto, que é aquele projeto que tem 150 estrelas que eu comentei aqui no GitHub. E aqui, esse em específico, foi para mostrar um pouco mais sobre a parte de filas, de banco de dados não relacional, de documentação, testes automatizados e tudo mais. Porque aqui eu estava numa parte mais inicial da carreira, ali de júnior para pleno, mas depois eu fui começando a postar mais algumas coisas, como por exemplo, esse aqui, que é um post que eu sempre comento aqui no meu canal, que é o post em que eu explorei um pouco mais as ferramentas de IA quando elas estavam lançando, ali integrando o Cursor com MCPs do Jira, Notion e do GitHub para automatizar as minhas tarefas na empresa que eu estava. E aí eu criei aqui também um diagrama para mostrar tudo isso funcionando, e esse post foi o que eu comentei que chamou a atenção de um recrutador que me chamou para uma vaga posteriormente. E aí aqui eu tenho alguns outros posts, como por exemplo de um jogo de ritmo que eu estava fazendo, que era um Guitar Hero de piano, e esse aqui foi para mostrar também alguma coisa pessoal que eu gosto de fazer, que é jogar e construir esse tipo de coisa, mostrar um pouco também de que eu gosto de tirar ideias do papel, e também para mostrar um pouco sobre a manipulação de áudio, como que eu fiz essas coisas e tal. Então, mostrar alguma outra tecnologia que eu estava aprendendo ali. E aqui, participação em um hackathon, que eu fiquei em segundo lugar, compartilhando essa conquista, mostrando de novo as partes extracurriculares, não só do trabalho ou da faculdade. Outro ponto que eu quero comentar que eu acho importantíssimo também é o quanto de pessoa você tem adicionado no seu LinkedIn, porque eu acho que isso faz bastante diferença. Eu, quando estava mais focado em procurar vagas pro exterior ou coisa assim, eu saía adicionando gente pra caramba, eu chegava a esgotar os limites semanais ali de enviar convite, adicionando principalmente recrutadores. Eu devo ter recrutador pra caramba na minha rede do LinkedIn, CEO, CTO, Tech Lead, que geralmente são as pessoas que estão comandando ali ou gerenciando as vagas. Então, ter essas pessoas na minha rede de contatos faz com que o meu perfil seja mostrado para eles mais fácil quando eles estão procurando por alguém. Então, entre alguém que está fora da rede de contato deles e eu que estou dentro delas, o meu perfil com certeza aparece mais fácil para eles quando eles procuram por alguém com a minha tech stack, por exemplo. E além disso, eu consigo sempre ver se eles estão postando alguma coisa sobre vagas abertas ou coisa assim. Então, acho que isso ajuda nos dois lados, tanto para eu conseguir ver o que eles estão postando e achar vagas mais fácil, quanto para eles pesquisarem perfis e o meu aparecer. Então aqui eu tenho mais de 3.000 conexões e eu acho que isso fez um impacto bem importante assim no quanto de contato eu tenho com as pessoas que estão oferecendo essas vagas. Outros dois pontos que eu queria comentar aqui também, que eu não sei exatamente quanto disso faz diferença, mas eu deixo aqui do meu jeito, que é a parte do Open to Work e a parte do perfil em duas linguagens. Como eu não tenho interesse em vagas do Brasil, o meu perfil ele é totalmente em inglês, então eu não me preocupei em criar um perfil em português e em inglês. Essa parte para mim não faz muita diferença. E aqui na parte de Open to Work, eu sempre deixo isso aqui. Eu não sei exatamente também qual é o impacto disso, como que isso afeta para bom ou para ruim, mas eu deixo isso aqui, mas eu não deixo o selo verde aqui no perfil. Eu deixo só aquela parte de baixo ali. Eu nem sei na verdade se isso aí aparece para as outras pessoas, mas tá ali. E agora acho que uma dica que pode ser interessante para muita gente, que é a dica da localização. Eu atualmente eu moro em Portugal, eu me mudei pra cá faz uns 7 meses, eu tava no Brasil antes. Quando eu tava no Brasil, eu recebia mensagens de recrutadores também, mas era uma frequência menor do que agora que eu moro em Portugal. Mas já quando eu tava no Brasil, quando eu sabia que eu ia me mudar pra Portugal, eu já tinha trocado minha localização do LinkedIn pra cá e eu senti que as vagas começaram a aparecer muito mais mensagens de recrutador pra cá, importavam muito com onde eu tava morando. Então, mesmo eu estando com a localização em Portugal, não interessava se eu tava morando em Portugal ou no Brasil. E eu acho que isso faz uma diferença boa pra quem tá procurando vaga, porque muitas das vagas que aparecem por aí, elas não chegam a quem tá no Brasil, ou as vagas que chegam a quem tá no Brasil são aquelas vagas que já são mais sucateadas, ou vagas que pagam menos porque sabem que quem tá no Brasil recebe menos. Aqui, por exemplo, com a localização morando na Europa, eu recebo vagas com salários de nativos, por exemplo, em dólar ou em euro. E isso acho que dá uma diferença boa, assim, de ser, sei lá, uns salários bem maiores do que se fosse para quem tá contratando no Brasil ou na América Latina, que sabem que os salários podem ser menores. Então acho que essa dica aí pode ajudar bastante. Mesmo que você não more nesses lugares, experimenta colocar ali, sei lá, 1 mês, 2 meses que você tá morando em outro lugar, só para ver se chega um pouco mais de mensagem aí e ver se os recrutadores começam a te achar mais fácil com essa localização alterada. E é isso. Essas que foram as minhas dicas para um LinkedIn. Esse que é o que eu faço no meu perfil e tem dado muito certo. Então eu acho que pelo menos alguma coisa que deve ser útil para você também. Eu pretendo fazer também um vídeo sobre
sobre currículo, como eu construí o meu currículo, como eu esquematizo ele. Então, se é algo que interessa a vocês também, deixa aí nos comentários. Ou se você tem alguma outra dúvida, alguma outra ideia de vídeo, deixa aí nos comentários também, que eu tô sempre dando uma olhada, tentando entender qual que são as dúvidas da galera, o que o pessoal quer aprender para construir uma carreira melhor. E isso me ajuda bastante. Também gosto muito dos feedbacks que vocês dão, falando que as dicas têm ajudado e tal. Fico bem feliz com isso. E sempre tentando responder os comentários e interagir mais com a galera. E é isso. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, acompanha os próximos vídeos, porque eu sempre tento trazer aqui, tenho várias ideias de dicas boas que podem ser úteis para vocês. Valeu, tamo junto.